E vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 2. Versículo 40. Amém. Atos 2, 40 ao 42. Todo mundo já encontrou aí? É um texto bem conhecido. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa ou corrompida. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quantos sonham com um acréscimo de 3.000 pessoas na igreja? Diga amém. Vamos sonhar. O Espírito Santo pode fazer. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Hoje é só até aqui. Amém. O Senhor fala conosco nesse momento, através dessa reflexão introdutória, dessa série, dessa palavra. Nós pedimos, meu Senhor, que haja entendimento e despreendimento na vida do Teu povo, para o aperfeiçoamento, para o crescimento e para muitos frutos, Senhor, para a Tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Então, irmão, nosso tema é propósitos e práticas. Esse tema se refere à igreja e à nossa condição de sermos membros do corpo de Cristo, de modo universal, né? E da igreja local, membros da igreja local. É comum, pelo menos para mim é comum, nas igrejas, de modo geral, membros batizados que por algum motivo passam a participar das práticas da igreja de modo super limitado, somente num dia da semana. Outros participam das práticas da igreja uma vez no mês, 2 vezes no mês. E chega ao ponto de alguns participarem de alguma prática da igreja uma vez por ano, uma vez em 6 meses. Algo que era muito comum entre os católicos passou a ser comum também entre nós evangélicos, cristãos evangélicos. E isso, eu penso, tem a ver com a administração da agenda de cada um. E eu ouço dizer de uma má administração. Os cristãos estão administrando mal as suas agendas, quando elas estão cruzando com faculdade, com o seu trabalho, com a sociedade ao seu redor, os amigos, e em alguns casos com alguns tipos de entretenimento que nós temos escolhido. Então isso tem feito com que as pessoas, os crentes, os membros da igreja passem a participar de maneira muito resumida da igreja. Uma das coisas que
nos fizeram pensar em reunir nos lugares mais distantes da localidade dos nossos encontros, é fazer com que as pessoas que moram mais distantes do lugar dos nossos encontros pudessem participar mais da vida da igreja, dos cultos da igreja. Então nós pensamos nas extensões da igreja e estamos fazendo as expansões já há alguns meses. E de certa forma nós estamos vendo uns resultados de despertamento, de envolvimento melhor das pessoas que estão sendo mais ministradas durante as semanas, com as células e com as expansões. É evidente, irmãos, que algumas pessoas, não todas, elas deixaram de participar da igreja em algum momento, elas se afastaram dela, quando nas suas vidas começaram a desconsiderar como algo importante as práticas contínuas da igreja. Elas começaram a considerar que a participação nas práticas da igreja não era tão relevante, não era tão importante, que havia outras coisas mais importantes pelas quais deveriam se preocupar. Então, com certeza, isso é um dos fatores que fizeram com que algumas pessoas hoje estejam totalmente fora da igreja. Eu creio que isso acontece aqui em nosso meio e acontece em muitas igrejas pela cidade e pelo Brasil afora. E nós lemos então Atos 2, 40 a 42. Pedro e os 11 apóstolos estão começando a igreja nesse texto que nós acabamos de ler. Após eles seguirem as ordens de Jesus, logo depois da sua ressurreição e um pouco antes da sua assunção ou ascensão aos céus, isso está acontecendo, isso que Pedro está pregando aqui e tudo que envolveu essa ministração, essa palavra de São Pedro apóstolo, está acontecendo a reboque da descida do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. E Pedro então, cheio do Espírito Santo, juntamente com os 11 apóstolos, eles então inauguram uma nova doutrina no cenário religioso judaico. Inaugura um ensinamento diferente. Qual era o ensinamento? Era que o Messias, o Filho de Deus, havia vindo, e que os homens o haviam rejeitado, e que o haviam crucificado de maneira endurecida, soberba, perversa, o havia rejeitado e crucificado, mas que pelo poder do Espírito Santo, esse homem chamado Jesus havia ressuscitado dos mortos, demonstrando assim ser o Filho de Deus, demonstrando assim ser o Messias, o enviado de Deus à terra, aos judeus, ao mundo, e que os judeus deveriam então se arrepender dos seus pecados, da sua maldade, e se converterem a Cristo. E a mensagem de Pedro, ungida pelo Espírito Santo, levou aqueles judeus a compungirem os seus corações, a se convencerem da sua maldade e perversidade, e a buscarem então o caminho de arrependimento, pelo qual São Pedro diz que uma vez que eles se arrependem, uma vez que eles reconhecem Jesus como Messias, e isso por causa da manifestação do Espírito Santo que estava acontecendo, sendo isso
algo prometido pelos profetas, principalmente pelo profeta Joel. Agora, aquelas pessoas que ouviram Pedro no Pentecoste, elas recebem de bom grado a mensagem, e elas então, movidas pelo Espírito e pela mensagem de Pedro, elas recebem a palavra, aceitam o batismo nas águas e começam a viver uma nova comunidade, porque Pedro diz aqui: salvai-vos dessa geração corrompida ou perversa. E isso dá a entender que eles deveriam então viver uma nova comunidade. Essa nova comunidade que eles agora estavam se inserindo após o batismo nas águas é a eclésia, a igreja de Jesus, a comunidade de Jesus, o povo de Jesus. E assim começa a igreja. E diante disso, eles perseveraram nessa comunidade de fé, na comunidade do Messias, de 4 maneiras: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Dessas 4 maneiras, dessas 4 perspectivas, eles se juntaram e formaram um novo povo, uma nova comunidade. Queridos, então a igreja tem esses 4 pilares inicial. Diga-se comigo: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. 4 propósitos que deram corpo à igreja. 4 propósitos e práticas que apresentaram à igreja, à cidade, à sociedade e ao mundo. 4 práticas que ainda hoje devem estar inseridas na vida de comunidade, na vida da comunidade da fé, da igreja de Jesus, do povo de Deus. E nós queremos, durante alguns domingos, falar sobre cada um desses propósitos e práticas. Mas hoje nós queremos introduzir esse assunto. Devemos ter um entendimento geral de como viver esse propósito na nossa igreja. Cada igreja deve ter um entendimento do que fazer na prática para viver esses 4 propósitos. Então, queridos, quando nós, durante a semana inteira, marcamos algumas práticas da igreja, algumas reuniões da igreja, o propósito é que as pessoas que receberam de bom grado a palavra e são batizadas nas águas, assim como as pessoas novas que estão começando a congregar, elas possam viver a igreja de Jesus de forma prática, de forma notória, testemunhal, legítima, verdadeira, plena. Então, queridos, cada pilar da formação da comunidade ou propósito da igreja de Jesus numa localidade, seja num bairro ou na cidade, que vimos na igreja de Atos, vai exigir necessariamente várias práticas desse povo. Vai exigir. Em cada igreja local, e no nosso caso aqui, da comunidade cristã missional,
O propósito primeiro que Pedro fala sobre a doutrina dos apóstolos, na verdade Lucas escreve a doutrina dos apóstolos, e a perseverança desse povo nessa doutrina, nos fala de nos reunirmos, de termos uma prática de reunirmos, de nos encontrarmos, como esse povo separado, como esse povo escolhido, como esse povo que crê no sacrifício de Jesus na cruz, no seu perdão, e que forma uma nova comunidade desse povo, se reunir para aprender a mensagem, aprender a doutrina. Então a igreja precisa ter práticas em que cada membro da igreja possa aprender a doutrina, possa ser instruído na doutrina, possa crescer na doutrina, ou seja, crescer no conhecimento da nova mensagem do Messias, do Cristo, do Senhor. E é algo tão maravilhoso que quanto mais nós mergulhamos no entendimento da mensagem, do Evangelho, do que ele significa, de como vivermos, de como praticarmos, quanto mais nós fazemos isso, mais nós vemos que temos muito que aprender, muito que aplicar, muito que desenvolver em nossa vida e ajudar o nosso irmão também a crescer e a progredir nesse conhecimento e nessa graça da palavra de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Atos 5:42 diz que a igreja fazia isso todos os dias no templo e nas casas. Continuamente eles estavam aprendendo. Quando nós observamos como era formado o povo da sinagoga, o povo do judaísmo, nós vamos aprender que era um povo disciplinado, que todas as crianças até 12 anos sabiam de cor os primeiros 5 livros do Pentateuco, do Velho Testamento, que é o Pentateuco. Todos eles sabiam de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Outro dia nós vimos a filha do Antônio Carlos e da Kênia citar aqui o Salmo 1. Ficamos admirados. E realmente é uma coisa muito bonita. Mas os filhos dos judeus, eles decoravam 5 livros inteiros do Velho Testamento, os livros da lei. Então, queridos, nós precisamos ter práticas de buscar o conhecimento da palavra em nosso meio, para conhecermos e perseverarmos nessa doutrina, nesse conhecimento, nessa revelação do Evangelho. É necessário termos essas práticas na vida da igreja. O segundo propósito, comunhão cristã. Quando nós praticamos isso fala de estarmos juntos e louvarmos a Jesus, adorarmos a Jesus, participarmos das alegrias e das tristezas uns para com os outros. Comunhão. Precisamos ter práticas na vida da igreja para termos comunhão, para vivermos a comunhão. E é por isso que a igreja tem várias reuniões para comunhão, como essa do próximo domingo, como os momentos que nos encontramos nos grupos pequenos, nas células, em outros momentos em retiros, porque a Bíblia nos diz que a igreja do Senhor Jesus, ela vive em comunhão. Terceiro propósito, partir o pão. Partir o pão nos fala da Santa Ceia, de ceiarmos a morte, comungarmos juntos a morte e a ressurreição de Jesus. Mas não somente isso, também fala que no meio da igreja primitiva não havia nenhum necessitado, porque a igreja supria a necessidade de uns para com os outros. E o quarto propósito, as orações. Eles eram perseverantes
nas orações. Nós vemos na igreja dos apóstolos que em diversos momentos e em diversos lugares eles estavam em oração, no templo, nas casas, nos lugares possíveis, à beira do rio, em muitos ambientes. Essa igreja orava, era uma prática contínua. Depois os apóstolos vieram confirmando da importância dessa oração comunitária. Então, queridos, se nós queremos ser igreja de Jesus, nós temos que ter em nosso meio práticas de oração, de abrirmos mais oportunidade para que a igreja se reúna e para que nós oremos a Deus. E é por isso que nós temos reunião de oração terça-feira, temos vigília, temos intercessão, temos momentos, porque precisamos introduzir o propósito da oração em práticas a cada semana na vida da igreja. Irmãos, eu quero falar sobre 3 motivações positivas de participarmos das práticas da igreja. Mas antes de falar de 3 motivações positivas, eu quero falar de 3 motivações negativas. Porque estou falando que atrás da prática da igreja tem propósitos. E quando nós praticamos as práticas da igreja com propósito, elas são positivas. Mas nós podemos nos envolver com alguma prática da igreja de maneira negativa, de maneira errada, equivocada. Eu quero citar 3. E a primeira é: uma pessoa se envolve nas práticas da igreja apenas por dever mecânico, tradição ou costume. Quanto mais tempo uma pessoa tem na igreja, mais ela corre esse risco de se envolver mecanicamente nas reuniões, nas práticas da igreja, porque é um costume, porque é uma tradição, e isso normalmente se transforma num farisaísmo, numa hipocrisia, numa religiosidade, em que a pessoa, ela está numa reunião da igreja, mas o coração dela não está. Então essa é uma prática negativa de participar, é uma forma negativa de participar de práticas e reuniões da igreja. Uma segunda prática negativa é quando o membro se envolve nas práticas da igreja por algum tipo de medo. É um erro que tira a alegria e o brilho da fé cristã de sua vida. A pessoa, ela vem para as práticas da igreja em qualquer dia da semana porque ela tem medo que o pastor vai brigar com ela. Ela tem medo que o líder vai cobrar ela. Ela tem medo talvez da maldição, porque se ela não vier para o culto, ela vai ser amaldiçoada. Ela não vai prosperar. Ela vai ficar mais pobre, vai ficar doente. Então ela tem medo, e algumas igrejas fomentam muito isso, com as suas profetadas e mensagens falsificadas. E às vezes, na imaturidade de alguns pastores, começam a querer que as pessoas venham para o culto para cumprir a tabela. E aí mete o medo no coração, na mente das pessoas. E as pessoas passam a ter práticas de igreja com o coração errado, com o coração equivocado. Esse tipo de cristianismo não inspira visitantes, não inspiram pessoas que estão fora da igreja, porque muitas delas vão dizer e vão perceber que elas são mais felizes do que muitos que estão na igreja de maneira equivocada, medrosa e forçada.
E a terceira razão negativa de alguém se reunir, ter práticas na igreja, quando o cristão elege somente algumas práticas da igreja para se envolver e despreza outras igualmente importantes. É aquele menino que ele tem a comida, mas ele sabe que depois ali do feijão e do arroz tem a sobremesa. Então aquele menino, ele quer direto para a sobremesa. Ele só quer aquilo que ele gosta, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que é delicioso, mas ele não quer comer o arroz com feijão. Tem muito cristão que ele elege algumas reuniões para ele participar, alguns cultos para ele estar presente. Então essa fé desse cristão, ela é uma fé acomodada, é uma fé medíocre, é uma fé egoísta. Ele só está pensando no seu benefício, ele só está pensando no seu próprio prazer. É aquela criança que só quer comer a sobremesa. Então essa prática é negativa. Essa prática, ela não traz um crescimento à pessoa, assim como uma criança que só come chocolate, que só come doce, ela não desenvolve anticorpos, ela não fica forte, saudável. Qualquer doença, qualquer enfermidade derruba e até mata uma criança mal alimentada. Um cristão que só quer participar das coisas que ele tem o máximo prazer, ou alguma reunião específica que ele elege, ele não é saudável. É uma prática negativa, porque apesar de uma criança não saber, mas é o arroz, o feijão e a carne que vai sustentar o seu organismo. É justamente as reuniões de ensino bíblico, é justamente as reuniões de oração, é justamente o jejum que muitas vezes não queremos fazer, que fugimos, é que vai sustentar nossa fé e nos fazer cristãos saudáveis. Então eleger apenas uma parte do todo dos quatro pilares é negativo na vida do cristão. Um cristão assim não tem como crescer à semelhança, à imagem de Jesus. Não cresce na sua fé, não se tornará um varão perfeito em Jesus. Por quê? Porque é uma criança mimada, é uma criança mal criada. É negativo. E eu quero falar dos 3 propósitos para a participação contínua nas práticas da igreja nessa noite. Primeiro, participar das práticas da igreja é um testemunho que dou de minha fé simples no Evangelho de Jesus. Irmãos, nesse mundo, todos os dias nós trabalhamos, nos cansamos, estudamos, ganhamos dinheiro, perdemos dinheiro. Todos os dias, ou todos os anos, ou algumas vezes adoecemos, e graças a Deus temos sido curados. Muitas vezes durante a semana nos alegramos, mas também nos entristecemos. É assim a vida. Perdemos e ganhamos. Mas ao estar integrado nas práticas da igreja, eu continuo dizendo que apesar de tudo, eu tenho fé, esperança e amor. Quando todos os meses eu tomo a ceia do Senhor, quando toda semana eu me reúno com meus irmãos, eu estou dizendo, apesar de tudo, eu conservo no meu coração a fé, a esperança e o amor. Uma fé simples. Sabe, irmãos, às vezes eu participo de uma célula, tem alguém ministrando, eu venho para o culto, pessoas estão falando.
E às vezes eu queria tomar o microfone e eu mesmo fazer, para fazer direitinho. Mas eu tenho que aprender a ouvir as pessoas, a ouvir os irmãos, porque só assim eles vão aprender, só assim eles vão conhecer, só assim eles vão saber, só assim eles vão crescer. Nós temos que viver a simplicidade do Evangelho, irmãos. Nós não nascemos sabendo, não nascemos sabedores, não nascemos o que somos hoje, passamos por um processo. Alguém teve paciência com a gente, devemos ter paciência uns com os outros, devemos amar uns aos outros. Então, queridos, quando eu participo da prática da igreja e me submeto a sentar e a ouvir, isso faz bem para a nossa alma. Faz bem, irmão, vir na reunião que tem 4 pessoas orando, faz bem para você, faz bem para mim. Faz bem a gente ir para uma célula que muitas vezes tem 3 pessoas, tem 2 pessoas, às vezes tem 10, às vezes tem 1, às vezes tem 2. Irmãos, faz muito bem, porque isso faz a gente orar, faz a gente ficar triste e orar e se alegrar. Queridos, nós vivemos realidades. Então, quando nós participamos com uma fé simples, nós damos testemunho de Jesus. Eu fico ouvindo, irmãos, e vendo alguns mestres que não têm paciência de ouvir ninguém, não tem paciência de sentar e participar de reuniões na igreja, porque ele se acha emancipado, o orgulho tomou conta, alguém que sabe tudo, não tem nada a aprender, não lê um livro, não lê a Bíblia, não escuta ninguém, são autossuficientes. Queridos, estão desviados. Quando um crente acha, eu não preciso, eu não necessito da igreja, vai ter só uma pessoa, 2 pessoas, aquela célula, aquela reunião. Querido, e daí? Nós somos saudáveis na fé, irmãos, uma fé simples do Evangelho, quando a gente se submete a toda e qualquer reunião da igreja, sem distinção, irmãos. Segundo, outra maneira saudável, propósito saudável de participar das práticas da igreja, para de forma intencional cuidar da minha fé e me manter aquecido espiritualmente. Você pega uma brasa e você tira a brasa da fogueira, em pouco tempo a brasa se apaga. Quando eu me incluo na fogueira da igreja, onde o fogo do Espírito Santo queima, onde há a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, quando intencionalmente eu me coloco para participar das práticas da igreja, eu estou aquecendo o meu coração, eu estou renovando a minha fé, eu estou cuidando da minha fé, eu estou buscando estar ligado com a fogueira, eu estou querendo estar ligado com a unção, com a presença, com a manifestação do Espírito de Deus. Então, querido, de forma intencional, quando eu participo das práticas da igreja, eu estou cuidando do meu coração em Deus, da minha fé em Jesus. E sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso esfriamento espiritual, ele é paulatino, ele vai acontecendo sutilmente, a gente vai deixando as práticas, e a gente se acostuma com o tempo, com o mundo, a gente se acostuma com o tempo, com uma programação mundana em nossa vida, e nós não temos mais conhecimento da palavra, fervor no Espírito, oração, intercessão. Deus não tem mais o nosso coração para falar conosco. Por quê? Porque esfriamos. Então, quando eu entendo isso, de forma intencional, eu participo das práticas da igreja, então eu me aqueço espiritualmente, eu incendeio a minha alma. Eu não permito a frieza, eu não permito o desvio, eu não permito os pensamentos do mundo prevalecer. Eu me firmo na palavra, eu busco a palavra, eu busco a Deus, eu me uno em oração com alguém. Então, queridos,
assim eu cuido da minha fé, é uma das razões para você participar das práticas da igreja. Terceiro propósito positivo, para alcançar um verdadeiro crescimento espiritual. Você cresce espiritualmente quando participa com entendimento de cada prática da igreja em todos os seus propósitos. Assim você cresce na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí você tem um crescimento balanceado. Você tem um crescimento completo na sua vida. Quando você está inserido nos 4 propósitos, participando das práticas de cada propósito na vida da igreja local. Você tem um crescimento balanceado. Então, de fato, você cresce espiritualmente. Vai participando da igreja como um todo. Isso quer dizer, queridos, que você não está apenas pensando em si mesmo, pensando só em você, mas você está pensando também na edificação e no crescimento de outras pessoas. Irmão, Jesus Cristo veio não para si, Ele veio para servir os outros e dar sua vida em resgate de muitos. Então, quando eu busco um crescimento integral na minha vida, eu estou crescendo espiritualmente e a cada dia me tornando semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Um cristão maduro, crescendo em direção a ser um varão perfeito como Jesus. Jesus cresceu em todas as áreas. Se você ler o princípio lá dos evangelhos, você vai ver que ali fala que ele cresceu em estatura, diante de Deus, diante dos homens, sabedoria, em graça, em todas as áreas. Então a maturidade espiritual, irmãos, é quando nós crescemos em servir. Então olha aqui para mim. O que é servir? Servir, querido, é você sentar numa cadeira, escutar o irmão falando errado. Você está servindo para que o irmão cresça. Você está tendo paciência com ele. Daqui uns dias se torna um grande pregador. Servir é você contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo. Você está servindo. Servir é você estudar uma lição para ministrar na célula, estudar uma lição para ministrar na classe bíblica. Servir é você visitar alguém no hospital, visitar alguém necessitado. Você está servindo. Deus nos chama para servir, de não só nos preocuparmos com nós mesmos, de você, pela graça de Deus, orar pelo doente, orar pelo necessitado ao seu lado, você ter essa liberdade, essa autoridade, até mesmo para repreender os demônios da vida de alguém. Então você está crescendo em estatura, você não está pensando só em você mesmo, só no seu crescimento material, seu crescimento familiar, mas você está vivendo como Jesus, crescendo em todas as áreas da sua vida, não só pensando em você mesmo. Queridos, o cristão, ele não pode pensar que tudo orbita ao seu redor, que tudo diz respeito a ele se dar bem, a ele crescer, a ele enriquecer, a ele prosperar, que tudo ao redor precisa elevá-lo no centro e para o alto. Não, querido, o que o cristão vive, o que o cristão pensa, que nós estamos ao redor de Jesus, orbitando, e que Jesus é o centro, e quanto mais nós servimos uns aos outros, mais nós glorificamos e exaltamos e bendizemos o nome do Senhor em nossas vidas. Como diz aquele cântico, não é sobre nós a história,
a Bíblia, o Evangelho, a vida, tudo é sobre Jesus, é tudo para Ele. Vivemos para Ele. Você pode dizer glória a Deus? Então esse é o verdadeiro crescimento espiritual, queridos. Devemos fazer as práticas com esse propósito positivo. E a Bíblia, ela está cheia dos mandamentos recíprocos. Orai uns pelos outros. Servi uns aos outros. Eu vou dizer aqui, você vai completar. Amai-vos uns aos outros. Sede hospitaleiros. Encorajai-vos. Ademoestai-vos. Então está cheio desses mandamentos que diz respeito da gente viver para servir os irmãos, servir o nosso próximo. Não vivemos só para nós mesmos. Então essa é uma prática positiva. Quando o que nós fazemos demonstra que nós estamos servindo aos outros, estamos crescendo espiritualmente. Então, queridos, a partir de hoje, qual vai ser a sua conduta em relação às práticas da igreja? Hoje o Espírito Santo desafia você às práticas semanais da igreja, para que você participe. Irmãos, eu quero cristãos na igreja que não venha para as práticas da igreja apenas porque não tem outra atividade, que não tem outra coisa para fazer. Mas eu quero cristãos na igreja que diga para o seu líder, para o seu pastor: eu tinha um convite, mas eu vim para a reunião. Eu tinha alguém me chamando para algo, mas eu vim orar nessa noite com vocês. Eu estou aqui. Eu não quero crentes na igreja que só vem para a igreja quando não tem outra coisa para fazer. Se aparecer qualquer coisa, ele não vem. Irmãos, esse tipo de crente não interessa para o reino de Deus. Eu quero cristãos que deixem de fazer coisas para estar firme na igreja. Pessoas fiéis, pessoas leais, líderes leais, discípulos leais. Estão pensando não só neles, mas pensando na edificação da igreja, no crescimento da igreja, de consolidar um discípulo, de consolidar alguém da família, de ser bênção, de não só pensar em si, e de começarmos a trazer todos os nossos amigos aos pés de Jesus, trazer todas as pessoas ao nosso redor aos pés do Senhor. E não vai ser vivendo um cristianismo barato, e não é vivendo um compromisso raquítico que isso vai acontecer, mas somente nós como igreja vivermos um grande compromisso com o Senhor, um grande compromisso com os propósitos, um grande compromisso com Deus. Quando vivermos um grande compromisso com Deus, Deus vai levantar uma grande igreja comprometida com Jesus nesse lugar e nessa cidade. Você pode dizer glória a Deus? Será que o Espírito Santo pode ouvir o teu sim nessa noite? Será que Deus pode ouvir? Eis-me aqui, Senhor, eu quero viver as práticas dos propósitos da igreja. Será que você pode dizer sim nessa noite? Sim para o Senhor? Então renuncie às motivações erradas de se envolver nas práticas da igreja por dever mecânico, tradição ou costume, de se envolver nas práticas da igreja por algum tipo de medo, porque o medo tira a alegria e o brilho da fé cristã da sua vida, de eleger somente algumas práticas que há na igreja para se envolver e desprezar outras igualmente importantes. Que nessa noite você se comprometa com as práticas da igreja
em dar testemunho de sua fé simples no Evangelho de Cristo, apesar de tudo que acontece no mundo. De forma intencional, se manter aquecido espiritualmente como uma brasa na fogueira e não como uma brasa fora da fogueira. De você alcançar um verdadeiro crescimento espiritual, servindo não apenas seus interesses, mas, como Cristo fez, servir os interesses de outras pessoas. Eu quero concluir. As práticas semanais da igreja não podem ser vistas ou consideradas pelo membro algo desprezível, insignificante ou de menos importância em sua vida. Não, irmão. Não. Em nome de Jesus, um membro da igreja não pode desprezar as práticas da igreja, dos propósitos de Jesus. Não pode. Não tem importância, não vale nada essa reunião, não tem importância, pode fechar a igreja a semana inteira, só abre um dia na semana. Não, isso é morte espiritual. Isso é o túmulo espiritual da igreja. Pode botar a placa, aqui jaz uma igreja morta. Leonardo Ravenhill, ele diz que uma igreja deve ser diagnosticada se ela é viva ou se ela é morta pelas pessoas que participam, pelo número de gente, de membros que participam da reunião de oração. Eu ouvi essa mensagem de Leonardo Ravenhill e eu pensei, estamos mortos. Se é para comparar a vida da igreja com tanto de gente da reunião de oração, então nós estamos em situação difícil. Então, querido, as práticas da igreja não pode ser algo barganhável por qualquer outro evento social que exista ao seu redor, simples cansaço ou entretenimento. Não pode ser barganhado por essas coisas, pois atrás de cada uma dessas práticas tem um propósito específico, fundamental na formação da comunidade de Jesus, do qual cada membro da igreja tem o privilégio de participar. O privilégio de participar. Quatro fundamentos, 4 pilares da igreja de Jesus. Se eu pego uma casa, irmãos, eu coloco só um pilar e digo, eu construí uma casa. Não, eu não construí uma casa. Eu fiz um arremedo, eu fiz uma construção qualquer, uma coisa esquisita. Se eu quero viver a igreja de Jesus, irmãos, apenas com um pilar, apenas com uma prática, ou sem nenhuma prática da igreja do Novo Testamento, do livro de Atos, eu não estou vivendo a igreja de Jesus. E eu preciso falar isso para vocês nessa noite e para todos que estão assistindo nesse momento. Eu preciso dizer isso, irmãos. Como pastor, eu preciso falar isso e nos alertar, nos despertar, para que nós possamos viver as práticas dos propósitos da igreja de Jesus em nossas vidas, para não nos enganarmos e acharmos que somos igreja, quando na verdade nós não somos. Queridos, se as práticas da igreja local são baseadas em fundamentos que o Espírito Santo trouxe à igreja desde o princípio, confirmado depois pelas cartas apostólicas, nos fará um bem espiritual a todos nós membros da igreja e pessoas desejosas de se tornarem membros. Essas práticas. Se podemos fazer o bem a nós e ao nosso próximo, e não fazemos, cometemos pecado. Tiago 4,7. Pense nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantos não estão pecando, irmãos? Sabe que deveria participar das práticas da igreja, mas se omite, está pecando.
Paulo, ele pecou quando ele perseguiu a igreja. Ele reconheceu que não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele tentou destruir a igreja. Todo crente, ao saber que está pecando, todo crente, ao ser informado que ele está pecando, ele deve se arrepender do seu pecado. Profundamente deve se arrepender do seu pecado. E diante de Deus receber graça para mudar a sua vida. Agora, se você é novo na igreja e quer ser membro da igreja, participar de todas as práticas de crescimento espiritual com mais intensidade, é necessário que você, primeiro, tenha crido no Evangelho de Jesus, se arrependido dos seus pecados, para então ser batizado nas águas, para nascer para a comunidade da fé cristã e viver nessa comunhão plena dos propósitos e práticas que o Espírito Santo está revelando à sua igreja.